Olá gente, bom dia, tudo bem moçada? Vamos para a nossa primeira aula aí do dia 23, hoje. Essa primeira videoaula por conta do coronavírus, né? Então, vamos falar hoje sobre ácidos carboxílicos, que é um assunto que a gente precisa começar para poder falar sobre amidas que tem relação de ambas. Então, vamos falar um pouco sobre os ácidos, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura, vamos falar um pouco sobre as propriedades dos ácidos carboxílicos, tá bom? Fica ligado aí. O grupo funcional dos ácidos carboxílicos é o grupo carboxila, que é justamente este grupamento com C-O-H, certo? C-O é a carbonila, como a gente já tinha dito, né? E o grupo OH forma então a carboxila, tá? Então esse grupo aqui é o grupo da carboxila, é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Um exemplo deles aqui, nós temos três exemplos, tá? Este com 2 carbonos, este aqui com uma cadeia fechada e esse aqui com 4 carbonos na cadeia. Veja que então a gente pode agregar a carboxila tanto o grupo arila, ou melhor, o grupo alquila, os grupos alquilas, como os grupos arila, certo? Tanto os grupos alquila quanto os grupos arila, tá? Para a nomenclatura dos ácidos, a gente vai usar ácido na frente, nome ácido na frente, número de carbonos da cadeia carbônica. Aí a gente precisa lembrar que sempre esse aqui vai ser o carbono 1, sempre esse aqui vai ser o carbono 1, sempre esse aqui vai ser o carbono 1, tá? E no final, oico, tá? Ácido não sei o que, oico. Então, como exemplo aqui, ó, essa primeira estrutura, nós teríamos 2 carbonos, esse é o número 1 e esse aqui é o número 2, então são 2 carbonos, então fica ácido et de 2, só ligação simples entre eles an, e o final oico, ácido etanóico. Para este aqui, ó, esse é o carbono 1 e este cara aqui é o benzeno, então fica ácido benzoico, ácido benzoico. Para essa última estrutura, aqui tem o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, e no carbono 2 nós temos uma ramificação, nós temos um grupo, certo? E esse grupo, você já sabe que é o grupo metil. Então, o nome dele segue da mesma forma que é para os hidrocarbonetos ramificados. Então, você tem 2-metil, ácido na frente, né? Ácido, 2-metil propano, propanoico. 2-metil propanoico, ácido 2-metil propanoico. Beleza? Tranquilo? A propriedade dos ácidos, os ácidos, eles, a maioria deles são solúveis em água. Grande maioria, né? Se não todos, na verdade. Né, solúveis em água. E a característica dele é que eles apresentam hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Esses carinhas aqui, ó, são hidrogênios hidrogenáveis ou hidrolisáveis. Certo? Esse carinha aqui é o que vai sair da hidrólise. Quando um ácido reage com a água, ele sofre uma reação que a gente chama de ionização. Tá? Então esse cara aqui é um hidrogênio ionizável. Veja que ele sai aqui, ó. Esse H ele sai aqui como H+, e você tem o grupo negativo, o ânion negativo, que é o ânion resultante desse ácido, tá? Nesse caso aqui, a gente tem o ânion tem o metanoato.
nós temos um ânion chamado de metanoato que vai dar origem aos ésteres, que é justamente o segundo ponto que eu quero comentar com vocês sobre essa propriedade dos ácidos, tá? Então, a primeira propriedade é que esse hidrogênio é um hidrogênio ionizável e na reação com água ele sai como íon H+, e fica o ânion O- aqui com todo esse grupo orgânico, tá? Isso aqui dá origem aos sais orgânicos, dá origem a ésteres, dá origem a cloretos orgânicos, tá? E aqui é importantíssimo a reação do ácido, chamada reação de esterificação. Essa reação ela ocorre entre ácido carboxílico e álcool. Então, um ácido carboxílico mais álcool vai gerar um éster mais água. Isso aqui é a base do biodiesel. Isso é base. Isso aqui é a base, é a reação básica para a formação do biodiesel. O que a gente tem que ter? Então, a gente tem que ter ácidos carboxílicos, nós vamos ter que ter álcool para poder formar o éster, que é o biodiesel, tá? Éster mais água. Então, a reação, como exemplo, eu coloquei essa aqui, ó, um ácido simples e um álcool também simples. Esse ácido, pela nomenclatura que a gente já viu ali, seria ácido, só um carbono, então ácido metanóico, e esse aqui vocês já viram, né? Esse aqui é um álcool, então o nome desse álcool aqui só é um carbono também, então esse aqui é o metanol, então metanol e ácido metanóico. A reação desses dois caras ocorre da seguinte maneira, ó. O hidrogênio ionizável, esse aqui que sai, ó, o hidrogênio ionizável, ele se agrega ou se agrupa à hidroxila do álcool. Então esse grupo sai como água. Na verdade isso aqui é água, né? HHO, H2O, isso aqui é água. Então sai esse grupo que é a água e o que sobra? Sobra C-OHO e o CH3 aqui, ó. Isso aqui é o éster, esse aqui é o éster. Por isso o nome de esterificação, que ácido mais álcool forma ésteres. Esse aqui é o éster. Que éster é esse? É o metanoato, olha lá, o metanoato. C-OHO. Então esse aqui é o metanoato. Metanoato de metila, um carbono só, tá? Metanoato de metila. Esse aqui é o éster. Fundamental esta propriedade aqui dos ácidos carboxílicos, certo? Fundamental. Vamos para mais um exemplo aí. Para mais um exemplo. Só para fixar a questão da nomenclatura. Vou fixar a nomenclatura, por exemplo, vamos colocar lembrei de um negócio agora, e essa nomenclatura pode ser feita também da seguinte forma. Lembrando, esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4. Identificação de ácido, C-OOH, essa aqui é a carboxila. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. Esse carbono 2 aqui, ele pode ser também chamado de carbono alfa, esse aqui carbono beta e esse aqui carbono gama. Alfa, beta e gama. Então eu posso ter dois nomes aqui. Veja o primeiro nome com os números. Esse é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 2. Então no carbono 2 eu tenho o grupo metil e no carbono 3 eu tenho outro grupo metil. Então ficaria 2, 3 dimetil. 2, 3 dimetil. E o nome da cadeia principal: 1, 2, 3, 4 butanoico. Não pode esquecer que é um ácido, então tem que ter ácido aqui na frente. Ácido 2,3-dimetil butanoico. Nós também poderíamos escrever ácido. No carbono alfa e no carbono beta nós temos metil. Então seria ácido alfa-beta. Alfa
dimetil butanoico. Alfa-beta dimetilbutanoico. Certo? Tem uma nomenclatura antiga, uma nomenclatura funcional, ou nomenclatura usual, que os ácidos, assim como aldeídos, eles têm um nome relacionado à sua função, né? Por isso o nome nomenclatura funcional. Então, por exemplo, o ácido metanóico, este aqui, o ácido metanóico, ele também é conhecido como ácido fórmico. Por que isso? Porque ele é encontrado nas formigas. Então esse cara aqui, ó, também pode ser conhecido como ácido fórmico. Pode ser não, ele é conhecido como ácido fórmico. O ácido que tem um carbono. O ácido que tem 2 carbonos tem o nome funcional de acético. Acético. Ácido etanóico ou então ácido acético. Que tem 3 carbonos é o propiônico, 4 carbono o ácido butírico. Butírico vem de manteiga em inglês. Então a gente teria aqui ácido acético para um carbono. Para um carbono nós teríamos o ácido fórmico, ou melhor, vou colocar assim, para um carbono seria fórmico, para 2 carbonos seria acético, para 3 carbonos propiônico, para 4 carbonos butírico. Certo? São os mais utilizados, tá? Tem outros ácidos maleicos, mas esses aí são os mais utilizados. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês agora, e a gente vai fazer, mando para vocês na sala exercícios.